Hoje vamos mergulhar em um período de ideias revolucionárias e profundas mudanças sociais. O século XVIII, também conhecido como a Era do Iluminismo. Prepare-se para conhecer as mentes brilhantes que desafiaram os antigos regimes, os princípios que alimentaram a luta por liberdade e as revoluções que moldaram o mundo moderno. Foi uma era em que a razão se tornou o farol para a humanidade, inspirando uma busca incessante por justiça, igualdade e autodeterminação. O século XVIII d.C. foi um período em que as ideias do iluminismo desafiaram a ordem estabelecida e questionaram o direito divino dos reis, as desigualdades sociais e as injustiças. Filósofos como Voltaire, Rousseau e Montesquieu defendiam o uso da razão e os direitos naturais dos indivíduos, enquanto movimentos revolucionários começavam a lutar pela liberdade. Este episódio explorará como o iluminismo desencadeou um período de revoluções que transformaram o mundo, levando à formação de novas nações e à derrubada dos antigos regimes. O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na Europa, especialmente na França durante o século XVIII. Filósofos e pensadores começaram a desafiar as estruturas de poder e a exigir mudanças radicais. Eles argumentavam que todos os seres humanos tinham direitos inalienáveis, como a liberdade, a igualdade e o direito à busca pela felicidade. Voltaire criticava a Igreja e a monarquia, defendendo a liberdade de expressão e a tolerância religiosa. Montesquieu propôs a divisão dos poderes como uma forma de evitar abusos, enquanto Jean-Jacques Rousseau defendia o contrato social e a soberania popular, argumentando que o poder deveria emanar do povo e não de um soberano absoluto. Essas ideias se espalharam rapidamente graças ao avanço da imprensa, criando um ambiente de efervescência intelectual e preparando o terreno para revoluções que redefiniriam as bases do poder político. A primeira grande revolução inspirada pelos ideais iluministas ocorreu nas colônias britânicas na América do Norte. Entre 1775 e 1783, os colonos americanos se levantaram contra a opressão britânica, buscando independência e liberdade. A Revolução Americana resultou na formação dos Estados Unidos da América, uma nação fundada sobre princípios iluministas de igualdade, direitos inalienáveis e governo representativo. A Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776 foi um documento revolucionário que afirmava que todos os homens são criados iguais e que têm direito à vida, liberdade e busca da felicidade. Essas palavras ecoaram por toda a Europa, inspirando outras sociedades a questionarem seus próprios regimes. A vitória dos colonos americanos e o estabelecimento de um governo republicano baseado em direitos civis e representação popular serviram como exemplo para outras nações e abriram caminho para uma onda de revoluções pelo mundo. Inspirada pela Revolução Americana e pelos ideais do Iluminismo, a Revolução Francesa começou em 1789 e foi uma das mais importantes da história da humanidade. A França, que passava por uma crise econômica e social profunda, viu o povo se rebelar contra a opressão da monarquia absoluta e as desigualdades do antigo regime. A Revolução Francesa trouxe à tona demandas por liberdade, igualdade e fraternidade, levando à queda da Bastilha, à abolição dos privilégios da nobreza e à declaração dos direitos do homem e do cidadão. A Revolução transformou a França em uma república e colocou em xeque a ordem social e política que prevalecia na Europa há séculos. No entanto, a Revolução também foi marcada por períodos de grande violência, como o Reino do Terror, e pela ascensão de Napoleão Bonaparte, que utilizou os ideais revolucionários para consolidar seu poder e expandir o Império Francês por toda a Europa. As revoluções americana e francesa não apenas mudaram seus respectivos países, mas também tiveram um impacto global. O conceito de autodeterminação e o direito à liberdade
inspiraram movimentos de independência e revoluções em várias partes do mundo. Na América Latina, líderes como Simón Bolívar e José de San Martín iniciaram lutas de independência contra as coroas espanhola e portuguesa, buscando libertar as colônias americanas do domínio europeu. Ao mesmo tempo, os ideais de liberdade e igualdade começaram a questionar a legitimidade da escravidão, levando ao início dos movimentos abolicionistas, tanto na Europa quanto nas Américas. O Iluminismo trouxe à tona a necessidade de se repensar a moralidade da escravidão e do comércio de seres humanos, preparando o cenário para as futuras abolições. Essas ideias e revoluções trouxeram uma nova consciência global sobre direitos humanos e inspiraram gerações de ativistas e líderes a lutar contra tiranias e desigualdades. O Iluminismo e as revoluções do século XVIII transformaram profundamente a sociedade ocidental. As ideias de liberdade, igualdade e governo pelo povo tornaram-se a base dos sistemas democráticos modernos. Embora as revoluções tivessem seus excessos e contradições, como o terror na França, elas abriram caminho para uma nova era em que o direito dos indivíduos seria cada vez mais valorizado e defendido. Os ideais iluministas continuaram a influenciar os eventos dos séculos seguintes, incluindo as revoluções industriais, os movimentos de independência em colônias da África e da Ásia e as lutas pelos direitos civis. O espírito do iluminismo, a crença no poder da razão e no valor de cada ser humano, ainda ressoa em nossas sociedades, inspirando a luta contínua por um mundo mais justo e igualitário. O século XVIII d.C. foi uma era de ideias revolucionárias e de grandes mudanças, marcando o início de uma nova visão de mundo que colocou o ser humano no centro da história. No próximo capítulo, exploraremos como o século XIX foi moldado por essas ideias e pelas revoluções industriais que transformariam radicalmente as economias e as sociedades ao redor do globo. Inscrevam-se, compartilhem e sigam conosco nesta jornada, onde a história revela suas lutas, suas conquistas e suas ideias transformadoras. Porque a história da humanidade é uma narrativa de liberdade, razão e busca por um futuro melhor. Até mais.